Meu irmão, nós estamos aqui, tenho certeza pela fé, que todos que estão aqui vieram buscar a presença do Senhor. Todos viemos aqui para adorar ao Senhor. Todos viemos aqui para tomar posse da bênção, para receber a bênção do Senhor na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. A voz que eu estou transmitindo, que é minha, mas Deus vai usar a palavra para falar nos corações. A minha palavra não vai penetrar nos corações, mas a palavra de Deus sim. Diz na palavra de Deus lá em Hebreus 4:12 que ela é viva e eficaz e mais penetrante que a espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma, do espírito, entre juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenção do coração. Vamos permitir que o Senhor fale em nosso coração, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Vamos abrir a Escritura Sagrada no livro de Isaías, capítulo 38. Fala sobre um homem de Deus, Ezequias, rei de Judá. Para nós termos uma informação assim rápida, os reis de Judá foram os reis que andaram mais na presença do Senhor. Nós sabemos que Israel foi dividido depois de Salomão. O primeiro rei de Israel foi Saul, depois passou a Davi, depois Salomão. Depois de Salomão passou para o seu filho Roboão. Mas o seu filho não foi muito inteligente e fez com que as tribos fossem divididas. E ficou 2 tribos com ele, Judá e Benjamim, e as outras 10 tribos passou para Jeroboão, filho de Nebate, um dos generais da época de Salomão, que houve confusão com Salomão. Ele foi para o Egito. Nessa época ele voltou convidado para o povo para tomar posse das 10 tribos. E ele não governou também muito bem, porque ele trouxe tudo que era mal do Egito, os bezerros de ouro e outros mais idolatria do Egito, e implantou em Israel, que era a sede em Samaria, e fez com que o povo se desviasse do Senhor. E Deus não agradou muito de Roboão, do reinado de Israel. Daí para frente, como foi nesse determinado tempo, ele foi levado cativo e foi espalhado por todas as nações, e foi extinta o povo de Israel. Ficou somente a tribo de Judá e Benjamim, que hoje nós conhecemos como os judeus, né? Que é a tribo de Judá. E os reis de Judá foram aqueles que andaram mais na presença do Senhor. Nós temos muito exemplo dos reis de Judá, que possamos tirar para a nossa vida, que ele fala muito em nosso coração. Se formos agir como eles agiram, na verdade, nós vamos ser abençoados, porque Deus é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se andarmos na presença dEle, cumprindo a tua palavra, Ele nos abençoa e seremos assim abençoados. Amém? Diz aqui o capítulo 38 do livro de Isaías, a partir do versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a essa cidade. Eu defenderei essa cidade. E depois aqui ele dá um sinal, mas nós vamos orar. Vamos parar por aqui, amém? Em nome de Jesus. Pai querido, nós estamos aqui, ó Deus, na presença do Senhor, na certeza, ó Deus, que todos estão aqui para receber a tua palavra, pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Nós clamamos, ó Deus Santo, que o Senhor nos dá a palavra para falar aos corações, porque a tua palavra, ó Deus, ela é viva e eficaz. E nós sabemos, ó Deus, que lá em Apocalipse 3, verso 20, a tua palavra diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele comigo. Aleluia. Sabendo, ó Deus, que o Senhor não invade o coração, mas que o Senhor fala aos corações. Ele abrindo o coração, a pessoa abrindo para receber a tua palavra vai falar, vai transformar a vida, vai curar, vai libertar e vai fazer o que lhe aprove, pois é maravilhoso. Ó Pai Santo, repreendemos toda a força do mal, todo espírito contrário, toda a força maligna que tenta perturbar, atrapalhar o culto ou impedir alguém de ouvir a tua palavra. Nós já determinamos que seja repreendido e caído por terra, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar conosco. Em nome de Jesus oramos agradecido, amém? Poder sentar em nome de Jesus.
nós vamos olhar um pouco sobre o rei que nós estamos falando nesta noite, né? O livro de Isaías, o capítulo, vem do capítulo 36, 37, 38, 39, 4 capítulos que falam sobre a vida do rei Ezequias. Isso para nós ver como ele foi um homem de Deus, um homem importante. Mas se formos voltar no livro de 2 Crônicas, mais 4 capítulos, 29, 30, 31 e 32. Todos esses 4 capítulos falam sobre a vida de Ezequias. Nós vamos observar que ele fez coisas agradáveis, fez maravilha no nome do Senhor. Ele operou maravilha, ele limpou o reinado, ele organizou as turmas, ele organizou o templo, ele fez com que fizesse Páscoa e vai por aí afora. Tudo isso dentro de uma ordem maravilhosa. E o Senhor, na verdade, agradou dele. E ele fez o que era justo, reto diante do Senhor. Mas se vamos conferir, quando nós lemos, ele diz assim: naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Engraçado, um homem de Deus, um homem que fez tudo na presença do Senhor, com o coração reto, perfeito, como ele mesmo disse aqui na palavra, né? E se formos olhar mesmo os textos, ele andou realmente na presença do Senhor, mas foi acometido de uma enfermidade mortal. E ele, na verdade, como a maioria de todos nós, né, quando é acometido de uma determinada enfermidade, que para nós às vezes não tem cura, nós vamos para o leito da enfermidade, ficamos quietos, esperando o fim, né? Esperando a morte. Na verdade, é assim que o homem pensa, né? Não tem jeito, a medicina não tem jeito, então esperar, né? E às vezes nós falamos assim: entregar pela vontade de Deus, Deus sabe o que vai fazer. Mas nós observamos que Deus não permitiu que ele fizesse isso. Deus mandou Ezequias, porque ele é um homem que andava na presença do Senhor. Deus olhou para ele e falou assim: ele não pode morrer agora. Mas Deus não poderia ir lá e curar. Mas Deus não pode, ele é todo poderoso. É verdade, mas Deus respeita as leis espirituais. Ele não poderia ir. Então o que ele fez? Ele mandou o profeta. Ele falou: vai a Ezequias e disse: olha, põe a ordem tua casa. Põe a ordem tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o profeta foi, deu a ele o recado e foi embora. Mas em outro texto diz que antes que Isaías saísse do pátio, né, Deus manda Isaías voltar a ele. Por quê? Porque ele quando recebeu aquela palavra, ele tinha certeza que aquela palavra era de Deus, porque ele acreditava realmente no profeta. Ele era amigo do profeta Isaías. Eles tinham vencido aqui muitas tarefas, muitos exércitos, né, como o rei da Síria que levantou contra ele. Portanto, aqui a palavra Deus disse, né, naqueles dias. Por que naqueles dias? Porque ele estava no auge do seu reinado, ele estava no auge da sua força, ele estava no auge da bênção, ele estava abençoado. Eu acredito que no coração dele pensava: nada mais me acontece, porque Deus está comigo. E ele estava naquela força. E às vezes acontece isso com a gente. Então naqueles dias que ele estava com aquela toda força, veio essa doença mortal e foi acometida essa doença. Então por isso ele diz naqueles dias. Mas então ele orou ao Senhor, ele quebrantou o coração. E nessa oração que ele fez, ele diz assim: virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: Senhor, lembra-te, peço, de que andei diante de ti em verdade com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Nesta oração dele, nós observamos, se formos para Isaías, o mesmo livro de Isaías, capítulo 43, versículo 26, a palavra de Deus diz assim: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que te possa justificar. Então ele manda nós lembrarmos a Deus. Procura lembrar-me, Deus falando com a gente: procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Entrar em juízo juntamente com Deus, entrar com Ele através da palavra, orar a Deus através da palavra. Dos feitos que nós já fizemos, do que Jesus fez para nós, se fosse hoje, né? Naquele tempo Jesus não tinha vindo ainda, né? Então Ezequias apresentou as suas razões, ele andou com o coração reto diante do Senhor. Então ele apresentou as suas razões. As nossas razões hoje, às vezes o nosso coração não está muito reto diante do Senhor. Às vezes a nossa vida não está muito pautada na palavra, mas nós podemos orar, entrar em juízo juntamente com Deus através da palavra. Nós podemos clamar ao Senhor,
pelo sacrifício que Jesus fez por nós, é muito mais forte, é muito mais do que o que Ezequias fez. Embora Ezequias andando a vida dele toda, reinando na presença do Senhor, com o coração reto, um coração perfeito, mas hoje o sacrifício de Jesus para nós é muito maior do que o testemunho de Ezequias, amém? Então nós podemos entrar na presença do Senhor. Senhor, lembra que Jesus Cristo desceu à terra, Ele sacrificou por nós, Ele morreu por mim, Ele levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, e pelas suas feridas eu fui sarado. Está lá no Isaías 53, versículo 4 e 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas dores e a nossa enfermidade Ele levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pela nossa iniquidade. O castigo nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Quando nós clamamos assim pela palavra, pelo poder de Deus na palavra, nós podemos ter certeza que o poder de Deus vai entrar em ação, porque Deus zela pela tua palavra. Diz na palavra de Deus no livro de Jeremias que Ele vela pela tua palavra para cumprir. Então Ele cuida da palavra dEle. Quando nós falamos a palavra dEle, damos aquele testemunho, entramos em juízo juntamente com Deus, apresentando as nossas razões, Ele entra em ação. E a nossa razão de estar protegido, guardado pelo Senhor, é sermos lavados pelo sangue de Jesus, é sermos tirados das trevas para a luz. É isso o nosso testemunho. Às vezes a nossa vida não vai contar muito, mas nós temos certeza que o sacrifício de Jesus é o bastante. Ele confirma essa bênção para nós, amém? Então podemos usar o versículo de 43, o capítulo 43, versículo 26 de Isaías. Entremos em juízo juntamente. Procura lembrar-nos, em termos de juízo juntamente, apresenta as suas razões para que se possa justificar. E fazendo assim, nós vamos nos justificar diante de Deus. Porque se nós falarmos, Senhor, eu sou um dizimista, eu participo da igreja todos os domingos, eu canto aqui na frente, ou eu prego, isso aí muitas vezes não vai contar muito, porque isso é a nossa obrigação, amém? Mas se nós olharmos para o sacrifício de Jesus, este aí vai contar, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então nós observamos que Ezequias virou o rosto e clamou, e imediatamente veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo: vai e diz Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi a sua lágrima, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e além do mais, livrar-te-ei da mão do rei da Síria, a ti e essa cidade, eu defenderei essa cidade. E se formos, meus irmãos, conferir a palavra sobre o rei Ezequias, esse capítulo que eu citei aqui, 2 Crônicas 29, 30, 32, ou Isaías 36, 37, 39, esse capítulo bíblico que fala sobre Ezequias, nós vamos observar que realmente ele andou na presença do Senhor. Ele foi um homem que andou com o coração reto, então ele tinha o direito de clamar, e ele clamou e o Senhor o socorreu. Mas nós vamos ver outros homens de Deus que também andou na presença do Senhor e foi acometido de enfermidade mortal. Se formos para o livro de Jó, o livro de Jó, o capítulo 1 de Jó, está escrito assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era um homem justo, reto, temente a Deus, desviava do mal. Se formos olhar nos versículos adiante, nós vamos observar que Satanás veio diante de Deus, no meio dos anjos, e Deus olhou para ele e disse assim: olha, de onde vem Satanás? E ele diz: eu vim rodear a terra e passear por ela. Aí ele diz assim: observaste meu servo Jó, homem justo. Aí o próprio Deus confirmando: homem justo, reto, temente a Deus, desvia do mal. Aí ele falou assim: mas né? Se eu dar tudo a eles, família, bens, enche ele de bens, a casa dele de bens, dá tudo. Então, tira isso da vida dele, que ele está acima contra o Senhor. Aí Deus permitiu que ele tirasse. Nós sabemos a história de Jó. Mas por que então que Deus permitiu? Será que Deus é mau? Será que Deus antigamente era mau? Nós temos certeza que não. Deus é bom, mas é como eu disse aqui, Ele tem leis espirituais e Ele respeita. O inimigo achou um direito para tocar na vida dele. O inimigo achou um modo de entrar. Se formos olhar para o capítulo 3, do versículo 25, o capítulo de Jó, capítulo 3, ele diz assim: o que eu temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Meu irmão, o medo, ele tinha medo de perder a família, ele tinha medo de perder os bens, ele tinha medo de perder a saúde, e ele alimentava esse medo, até que o inimigo olhou e conseguiu entrar nele. Quando Deus disse: observaste meu servo Jó, ele não estaria entregando Jó na mão do diabo, ele já tinha visto lá do céu, ele viu o inimigo, o de Satanás, rodeando Jó.
E ele sabia que ele ia ver onde ele podia entrar em Jó. E assim Deus vê em nossa vida quando o inimigo resolve descarregar alguma coisa contra qualquer um de nós. O Senhor está vendo. Ele vê quando o inimigo está rodeando para ver onde ele pode entrar em nós. Por isso eu estou dizendo para os irmãos, nós temos que clamar pelo sacrifício de Jesus, que se nós apresentar nossas razões, o que nós fazemos, não vai contar muito, mas se nós clamar pelo sangue de Jesus, Ele não pode resistir contra nós, e nós somos em Jesus Cristo, diz a palavra de Deus, mais do que vencedor, amém? Louvado seja o nome de Jesus. Mas nós temos também na Escritura Sagrada, homens que Deus não pôde ajudar. Engraçado, né? Deus não pôde ajudar esses homens, né? Se formos dar uma voltazinha para o livro de Samuel, por exemplo, o livro de Samuel, no capítulo 2 de Samuel, fala sobre o Eli, um sacerdote. O sacerdote Eli é um homem de Deus, foi escolhido para assumir o sacerdócio, mas ele desprezou a palavra, ele não deu crédito à palavra de Deus, e Deus chamou ele, conversou, mas ele não ouviu a palavra de Deus, ele desprezou. Diz a palavra de Deus que aquelas pessoas que desprezam a palavra é comparado como ímpios, e a palavra de Deus diz bem claro, os ímpios irão para o inferno, e toda a gente que se esquece de Deus. Então ele disse para Eli, mandou um profeta falar a Eli, eu jurei que ele ia ser sacerdote eternamente, mas depois ele fala assim, mas longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, mas os que me desprezam serão envelhecidos. Ou seja, aqueles que desprezam a palavra de Deus, que desprezam Deus, é desprezar a palavra de Deus, eles ficarão envelhecidos, ou seja, se tornarão vil, sem valor nenhum. É assim que aconteceu com Eli. E Deus não pôde fazer nada para Eli. Ele acabou morrendo, nós sabemos da história de Eli. Morreu, os filhos dele também morreram, porque ele desprezava a palavra por causa dos filhos. Ele não educou os filhos, ele deixou os filhos fazer o que queria. E os filhos eram o herdeiro do sacerdócio. E ele deixou os filhos fazer as maiores abominações que podemos imaginar, né, que não vamos ler aqui agora. E acontece que Deus não pôde mais poupar o Eli. Teve que levantar Samuel para estar no lugar de Eli, amém? Mas nós vemos também o Saul, o primeiro rei de Israel. Ele governou 40 anos, andou, fez o que era bom e reto diante dos olhos do Senhor, mas depois deixou o orgulho entrar. O orgulho tomou conta do coração dele, e ele começou a fazer coisas abomináveis. Por exemplo, como fazer sacrifício. O rei não poderia fazer sacrifício, até que nós vamos ver Samuel, capítulo 16, Samuel capítulo 16 fala que o versículo 1 diz assim: então disse o Senhor a Samuel, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Triste, né? Enche o teu vaso de azeite, vem, e enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Se for continuar lendo, nós vamos ver que Samuel ficou com medo, assim, Senhor, mas ele é rei, se eu falar que vou ungir um outro rei, ele vai mandar me matar, e com certeza ele ia mandar, né? Mas Deus deu a dica para ele o que queria fazer, e Samuel obedeceu do jeito que Deus falou, e ele foi ungiu a Davi rei. No capítulo 13, ou seja, no versículo 13 do mesmo capítulo 16, ele diz assim: então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Ele ungiu a Davi, e o Espírito de Deus apoderou de Davi para ser rei de Israel, sempre Saul era rei. Mas no outro versículo adiante, versículo 14, ele diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Quando a vez fala assim, um espírito mau da parte do Senhor, dá a entender que Deus mandou um espírito mau entrar em Saul. Eu não acredito dessa maneira, porque Deus é muito bom. Só que nele tirar a unção de Saul, que ele tinha que tirar, porque só podia ter um rei em Israel, não podia ter dois. Então ele tinha que tirar a unção de rei. Nele tirar, ficou aquele vazio em Saul. Então o inimigo achou por bem de entrar ali
E Deus não tinha como proibir, porque ele não andava na presença do Senhor. Ele foi ímpio, ele deixou o orgulho tomar conta do seu coração e achou que ele era melhor do que Deus. E não respeitava mais a palavra de Deus. Quando Samuel falava com ele alguma coisa, repreendia em alguma coisa, ele não obedecia a palavra de Deus. Ficou abominável e Deus não pôde fazer nada por ele. Meu irmão, se nós não respeitarmos a palavra de Deus, se andarmos de acordo com o nosso coração, diz a palavra de Deus que o nosso coração é mau, nós não vamos ser muito abençoados. Deus não vai nos poder abençoar, amém? Eu marquei aqui uns versículos bíblicos para os irmãos, simplesmente para assim nos chamar a atenção, amém? Mas não vamos de abrir não, é o mesmo livro de Isaías, capítulo 1. Ele diz assim, versículo 16 diz assim: levantai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. O capítulo todo é maravilhoso, meu irmão, não vou ler porque ele é bem grande o capítulo, eles são apenas 31 versículos. Aí o versículo 17 diz assim: aprendei a fazer bem, praticar o que é reto, ajudar o oprimido, fazer justiça ao órfão, tratar das causas das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão branco como a lã, ainda que seja vermelho como o carmesim, eles se tornarão como a branca lã. O versículo 19: se quiseres ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Se você quiser e ouvir, dá atenção, dá crédito a essa palavra, comereis o melhor da terra. Mas o versículo 20 diz: mas se recusardes e for rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor disse. A palavra de Deus, como eu citei aqui em Hebreus 4:12, ela é viva e eficaz, ela é como espada de dois gumes, ela corta dos dois lados, ela penetra, ela pode abençoar, pode levantar as pessoas se estiver na presença dele, mas também pode julgar no abismo, ou seja, não pode destruir a pessoa, né? Então, se for de rebelde, serei devorado à espada. Essa espada aí é a própria palavra de Deus, você vai ser devorado por ela, né? Aquelas pessoas que respeitam a palavra, honram a palavra. Aquelas pessoas que respeitam a Jesus, que é a própria palavra de Deus, vai estar sempre com ele e vai ser abençoado. Mas se desprezar a palavra, não tem como Deus fazer nada por essas pessoas. Nós temos também aqui um versículo, Cantares 2, versículo 15, é um versículo muito gostoso. Ele diz assim: apanhai-me a raposa e a raposinha, que fazem mal às vinhas. Parece que, é um versículo que parece que não falou muito. Apanhai-me a raposa e a raposinha, que faz mal às vinhas, e essas vinhas estão em flor. Essas vinhas, meu irmão, é a nossa vida que estão aqui. Elas estão em flor para dar fruto, e dá muito fruto. Mas se nós deixarmos as raposas e a raposinha, ela faz mal à nossa vinha, ela não deixa as vinhas produzirem. Essas raposas são aqueles pecados, talvez, que traz até escândalo, e as raposinhas são aqueles pecadinhos que parece que não tem nada a ver. Citamos o exemplo, para ver os jovens, tem muito jovem aqui, glória a Deus por isso, amém? É uma igreja abençoada de jovem, e diz a palavra de Deus que os jovens são fortes, amém? Glória a Deus. Então nós observamos que os jovens passam num determinado grupinho, tem uma turminha ali bebendo uma cerveja, por exemplo, ou outra coisa qualquer. Aí toma um copinho aí, não faz mal. Aí o pessoal olha, toma um golinho, não faz mal não, né? Nós vimos pessoas dizer assim: toma um copinho de vinho, não faz mal. É verdade, não faz mal não, não tem nada a ver, né? Aí veio um e fala: meu irmão, mas isso é pecado. Aí a pessoa fala: isso não tem nada a ver. Esse não tem nada a ver, são as raposinhas. Vai uma coisinha aqui, não tem nada a ver, chega outra ali, não tem nada a ver, e daqui a um tempo tem um monte de raposinha, e ela faz um estrago. Os irmãos já observaram a destruição de ratos? Chega um ratinho dentro de casa, até bonitinho, né? Mas se tem pau, deixa por aí. Mas aquilo vai aumentando, daqui a uns tempos, se você não chamar uma pessoa para ir lá te socorrer, o rato é capaz de carregar até a gente. E mais ou menos é assim o pecado, ele começa devagarzinho. Ele é uma coisinha ali, não tem nada a ver, vem outra coisinha aqui, não tem nada a ver. Quando nós descuidamos, já estamos afastados da palavra de Deus, começamos a perder o desejo de praticar a palavra de Deus, começamos a vir à igreja só o domingo, como se fosse igreja social. Não estou falando daqueles que não podem vir de semana, tá, meu irmão? Tem as pessoas que estudam, trabalham de semana, realmente não tem como vir. Mas há pessoas que podem, às vezes não vêm. Não vêm porque já está sendo
ela está sendo roída pelo rato do pecado. E aquilo vai afastando, então sempre começa a falar de um pregador, falar da direção da igreja, e vai afastando. E as pessoas estão no mundo, eles vão devagarzinho. O inimigo, ele sabe como trabalha com o homem. Portanto, ele foi diante de Jó, e rodeou Jó. Talvez um segundo que ele rodeia uma pessoa, ele sabe tudo que a pessoa tem, todas as fraquezas do indivíduo. E ali ele pode penetrar com a sua destruição. A palavra de Deus diz que o inimigo, quando ele entra, a missão dele é uma só: matar, roubar e destruir, só isso. Ele não entra para fazer nada. Quando alguém pensar que vai ajudar alguma coisa, não vai. Ele não ajuda ninguém, ele não favorece ninguém. A missão dele é matar, roubar e destruir. É João 10:10. Amém? Jesus disse: o ladrão vem senão matar, a roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus veio nos dar vida. Nós temos que firmar nessa vida, e essa vida é a palavra de Deus, é a vida abundante. Jesus é a palavra de Deus, é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. É o capítulo 1 de João. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que se fez. Ele estava a vida dos homens. Este é o verdadeiro Deus, este é a vida eterna, é a palavra de Deus. Ele veio para o que era seus, versículo 12, né? Versículo 11 e 12. Mas os seus não receberam, mas a todos quando receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Nós sabemos, meu irmão, que a palavra de Deus, ela fala ao nosso coração. Ela é uma palavra que transforma a vida. Se nós formos olhar, continuar o exercício da palavra, o versículo 55 de Isaías é um versículo maravilhoso. O versículo 6 e 7, ele diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno de seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Então ele é maravilhoso. Ele diz assim: deixa o ímpio, buscar o Senhor enquanto se pode achar. Hoje nós podemos buscar o Senhor, e se nós buscarmos, nós achamos o Senhor. Qualquer pessoa que vier no Senhor e buscar, acha o Senhor. Ele está pronto. Diz a palavra de Deus que Ele está sempre com os braços abertos, estendidos para nos abençoar. Ele está sempre com o ouvido aberto para ouvir a nossa oração. Ele está pronto para buscar qualquer pessoa que for a Ele, entendeu? Então buscar o Senhor enquanto se pode achar. Mas vai ter dia que a pessoa vai buscar e não vai encontrar esse Senhor, porque a igreja vai ser arrebatada e vai embora com Deus. E os que vão ficar aí vão buscar e não vão encontrar o Senhor, porque Ele não vai estar aqui. Ainda Ele está, através do Espírito Santo, Ele está na vida de cada um de nós. Mas o dia que a igreja for arrebatada, quem ficou não vai ter como buscar o Senhor. Se buscar, não vai achar. Aí ele disse: invocar enquanto está perto. Nós temos que invocar o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus lá em Romanos 10, que se invocar o nome do Senhor, será salvo. Aquele que invoca o nome do Senhor, que é o nome de Jesus, será salvo, né? Então nós temos que invocar o nome do Senhor. Aí ele continua: deixa o ímpio o seu caminho. O ímpio é aquela pessoa que despreza a palavra de Deus, segue os seus próprios caminhos, conhece a palavra, conhece o caminho de Deus, mas não tem interesse em seguir. Esses são os ímpios. Então deixa o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos. Quem é esse homem maligno? O homem maligno é a pessoa que alimenta no pensamento coisas más. Às vezes quem sabe é um homem de Deus, está aqui na igreja, mas a mente dele está poluída por pensamento sujo, imundo, mal, desejando mal para os outros. Então ele é um homem maligno. Aí a pessoa fala: mas é um pregador? Mas é um homem maligno, alimenta pensamento mal. Ele não recusa aquele pensamento. Quando o pensamento vir na mente da gente, não é pecado, mas nós alimentar aquele pensamento é pecado. Aí nós tornamos homem maligno. Então o homem maligno, assim, aquele homem maligno, ele vai alimentando o pensamento, dá um tempo, ele começa a viver segundo os frutos dos seus pensamentos. Aí começa a dar fruto de acordo com os pensamentos dele, então torna-se mal realmente. Deixa o ímpio seu caminho, o homem maligno dos seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Aí ele diz: torne para o nosso Deus, que é grandioso em perdoar, porque os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, assim diz o Senhor. Então nós observamos que Deus, Ele quer a salvação de todos. Ele quer que todos venham a Ele, para que Ele possa salvar. Ele não quer que nenhum aqui se perca. Ele quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Portanto, Ele manda buscar o conhecimento. É através do conhecimento de Deus é que nós crescemos na presença dEle. Lá em João 5,39, a palavra de Deus ensina que nós devemos consultar o Senhor, examinar a Escritura. Examinar a Escritura,
porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são ela que de mim testifica. Então, examinando a Escritura, nós vamos conhecer Deus, só através do exame da Escritura. Se nós começar a querer conhecer Deus em outros livros, talvez vamos conhecer de modo errado, ou de outras fontes, né? Quem sabe a internet, tem muita coisa boa nisso aí, tem muito livro bom, tem muita coisa boa na internet, mas não sabemos se é bom. Se nós não conhecermos aqui a palavra, nós podemos ir para lugares errados, como tem pregadores que dizem que é pregador de Deus, a palavra de Deus ensina coisa totalmente errada, coisa que a Bíblia abomina, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Se nós não examinar a Escritura, não conhecer o Deus que nós servimos, nós podemos cair nesses laços, que são laços do inimigo. Amém? Nós temos bênção preciosa na palavra de Deus. O Romanos 8:10 fala sobre invocar o nome do Senhor, que disse: buscar o Senhor enquanto pode achar, e invocar enquanto está perto. Romanos 10 fala sobre invocar o nome do Senhor. Vamos observar aqui o Romanos 10. É maravilhoso, a partir do versículo 8. Mas que diz: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Essa é a palavra da fé que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Nós temos que crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, que Ele é o Senhor dos senhores, que é o Rei dos reis, que Ele pode todas as coisas, e que Ele nos amou, Ele nos tirou das trevas para a luz, e nós temos que confessar com a nossa boca. Como eu disse no início, para nós apresentar as nossas razões diante de Deus, nós temos que confessar o sacrifício de Jesus. É o maior poder que nós temos, é o sacrifício de Jesus por nós. É o maior poder que nós temos em nossa mão. Nós temos, meu irmão, um poder em nossa mão incalculável. Nós podemos mais do que qualquer exército. O nome de Jesus, de acordo com como Ele ensina aqui na palavra de Deus. A saber, se com a boca confessar o Senhor Jesus, em teu coração crer que Deus o ressuscitou do morto, será salvo. Visto que o coração se crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de tudo, rico para com todos que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha bem como é que nós falamos aqui, não invocar o nome do Senhor, né? Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não for enviado? Como está escrito: conformosos os pés do que anunciam coisas boas, do que anuncia a paz. Mas nem todos obedecem ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem criou na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Isaías capítulo 53, ele começa assim: Senhor, quem deu crédito na nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Então, quem deu crédito à pregação de Deus, ele pôde manifestar. E a quem manifestou o braço do Senhor? Aqueles que receberam cura, foram ressuscitados na época de Jesus, foram abençoados, porque eles creram na pregação de Deus, deram crédito, mas foram poucos. A maioria não deu crédito à pregação de Deus. E hoje muitos não dão crédito à pregação do homem de Deus. Lá no livro de Crônicas, também no capítulo 20, fala sobre o homem de Deus Ezequias, sobre o 20 fala sobre Josafá, é outro rei que andou na presença de Deus. 20. Louvado seja o nome de Jesus. Ele diz assim: crê no Senhor nosso Deus e estará seguro. Crede nos seus profetas e sereis prosperado. É a parte B do versículo 20. Ouvi-me, ajudai, vós moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e sereis prosperado. Quando nós observamos ali, Josafá também foi um homem semelhante a Ezequias, andou na presença de Deus. Então ele deu essa dica para o povo. Ele mandou que o povo cresça em Deus, realmente para estar seguro, mas tinha que crer nos profetas para ser prosperado. E o Ezequias fala uma palavra aqui que fala no nosso coração também, o capítulo 32, versículo 7. Esforçai-vos e tenham bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque é um maior conosco que é com ele. Com ele está o braço da carne, mas conosco o Senhor nosso Deus
para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou na palavra de Ezequias. Quando, meu irmão, nós lembramos que quando o homem de Deus, o líder, o pastor da igreja, levanta uma palavra para a igreja tem que crer no que ele falou. Às vezes nós não cremos no que o pastor fala, nós desprezamos a vez que o pastor fala, e então não tem como prosperar. Nós temos que crer em Deus para ser seguro, a nossa vida está segura se cremos em Deus. Nós somos salvos, somos abençoados, somos guardados pelo Senhor. Mas se cremos no que o profeta fala, o profeta bíblico, mas também o profeta de Deus que fala a palavra de Deus, nós vamos ser prosperados. O nosso caminho, as nossas ações vão ter prosperidade. Nós temos, meu irmão, na Bíblia muitas maravilhas, muitas bênçãos para ser vivida, para tomar posse dela. São bênçãos incontáveis na palavra de Deus que precisamos tomar posse, ter conhecimento. A palavra de Deus ensina, nós devemos buscar o conhecimento de Deus, nós devemos examinar a Escritura, devemos buscar o conhecimento de Deus. Lá em Oséias manda buscar o conhecimento de Deus, para que possa ser abençoado, para que possa ter assim as diretrizes de Deus. Lá na carta de Pedro, segunda carta de Pedro, Pedro diz assim, ele começa muito assim maravilhoso numa carta, ele diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele escreve a nós e diz que nós recebemos fé igualmente preciosa. Nós não temos uma fé diferenciada uma da outra, ou um tem mais fé do que o outro, ou um tem uma fé melhor do que a do outro. A nossa fé, ela é igual a todos, é a mesma fé dos apóstolos, né? Ele diz assim: graça e paz vos seja multiplicada pelo conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A graça e a fé, a graça e o conhecimento, né? A graça e a paz, ela é multiplicada em nossa vida, se nós buscarmos o conhecimento de Deus. Portanto, nós temos que parar na vida e buscar conhecer a Deus quem Ele é. Ele quer nos fazer conhecer de nós. Portanto, Ele enviou Jesus e mandou a palavra dele aqui completa, para que nós possamos examinar e procurar conhecer quem é esse Deus que nos dá a salvação, quem é esse Deus que nos tirou da treva para a luz, quem é esse Deus que nos socorre na hora que precisamos, quem é esse Deus que nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Aí ele diz assim: visto como o seu divino poder nos deu tudo, não deu pouco, foi tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Então o divino poder de Deus nos deu tudo que se diz respeito à vida e à piedade. O que diz respeito à vida? Tudo aquilo que nós precisamos: casa, quem sabe carro, casamento, família boa, organizada, tudo isso Ele já nos deu. Ele nos deu tudo, isso tudo diz respeito à vida. A pessoa estudar, formar, passar no concurso, isso é respeito à vida. E a piedade, tudo que diz a palavra de Deus, é o desenvolvimento da palavra de Deus, é o apego para Deus, o amor pela palavra de Deus. Isso é a vida e piedade. Aí ele diz aqui, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. É só pelo conhecimento de Jesus Cristo, o conhecimento das ações de Jesus Cristo na nossa vida, da vontade de Jesus na nossa vida, é que nós vamos ter direito a essas bênçãos, é que nós vamos tomar posse dessas bênçãos, pelas quais Ele nos tem dado grandíssima e preciosa promessa, para que por ela fiqueis participando da natureza divina. Ele nos deu grandíssima e preciosa promessa, mas muita mesmo e grande promessa, para que possamos ficar participantes da sua natureza. O homem de Deus, a mulher de Deus, as pessoas que estão em Jesus, ele tem a mesma natureza de Deus. Ele participa da natureza de Deus. É como vão dizer que fosse um deusinho aí na terra. Nós podemos fazer coisas extraordinárias. É só nós despertarmos a fé que está diante de nós e colocar ela em prática, praticar a fé. E assim vai exercer o ministério, cada um tem o seu ministério, vai exercer a palavra de Deus. E vamos exercer obras poderosas no nome de Jesus. Nós vemos hoje muitos irmãos, muitas pessoas exercem obras poderosas, pessoas que fazem milagres, pessoas que exercem maravilha no nome de Jesus. E essa maravilha qualquer um de nós possamos exercer. É só despertarmos a fé através do conhecimento de Deus. E assim Deus opera maravilha de nós. Nós somos vasos. Precisamos estar sempre preparados para receber a unção, receber o azeite de Deus, para podermos transmitir essas bênçãos, essas maravilhas às pessoas, levar a salvação às pessoas, levar a cura, levar a libertação e levar o conhecimento de Deus às pessoas que precisam estar ouvindo essa palavra, precisa chegar a este reino, né? O reino de Deus está entre nós. Diz a palavra de Deus que o reino de Deus, ele não é comida nem bebida,
mas é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Ele está no meio de nós, é só nós executar, é só nós transmitir esse reino, é só nós buscar o conhecimento de Deus. Precisamos buscar o conhecimento de Deus, porque sem o conhecimento de Deus, nós não podemos muita coisa. O próprio Jesus diz: posso todas as coisas naquele que fortalece. Nós possamos todas as coisas, mas se tivermos na palavra de Deus, se tivermos Jesus Cristo. E Jesus Cristo, ele tem certeza que ele está sempre pronto a nos dar tudo aquilo que nós precisamos. Ou seja, ele já nos deu. Se formos ir para o Salmo 23, o Salmo 23 é um salmo maravilhoso, todo mundo conhece, a maioria conhece até decorado. Ele diz assim no final: preparas uma mesa perante de mim, na presença dos meus inimigos. Essa mesa já foi preparada, que o Salmo foi escrito muitos anos antes de Cristo. Quando Jesus veio, ele já preparou essa mesa. Essa mesa tem de tudo que nós precisamos. Essa mesa é o Evangelho, nós já estamos nela. Agora não adianta essa mesa farta de alimento e nós com fome, mas não vamos pegar esse alimento para comer. Se nós não pegarmos esse alimento, ele fica ali na mesa e a gente está com fome. Alguém passa: mas eu estou com fome, meu alimento está ali. Então já foi preparada, ela está aqui no nosso meio. É só nós lançarmos a mão no alimento e comer, né? Agora precisamos lançar a mão. Deus não vai botar esse alimento na nossa boca. Ele não faz isso. Deus não gosta de pessoas acomodadas. Ele quer que a pessoa levanta. Nós vemos uma passagem de Ezequias. Ezequias pegou a doença, deitou, enrolou, virou para a parede e ficou lá quieto, esperando a morte chegar. Estava acomodado. Um homem de Deus estava acomodado. Isso muitas vezes acontece com nós hoje. Quando o mal nos pega, nós somos no auge da bênção, nós somos no auge da espiritualidade forte, e quando o inimigo coloca o mal na nossa vida, então acabou, chegou o meu fim. Não chegou não, meu irmão, chegou o começo de uma bênção, porque através daquele mal você vai levantar e vai ser uma bênção na sua vida. Então não podemos nunca pensar que é o fim, ali é o começo. Então tem que fazer, aí quando Deus manda um profeta, nós temos que crer naquele profeta. Você imagina se Ezequias não cresce na palavra do profeta. O profeta veio assim: diz o Senhor, dessa cama você não vai descer, mas vai morrer. E ele ficava assim: não importa não, deixa eu morrer para lá. Ele ia morrer mesmo. Ele ia morrer e Deus não poderia salvar. Mas ele resolveu, ele se despertou e começou a orar ao Senhor. E entrou na presença do Senhor, apresentou as suas razões, como eu disse aqui no início. E a Deus pôde salvar a vida dele. Pôde dar mais 15 anos de vida dele, a ele. Ainda libertar ele da mão do rei da Síria. Nós sabemos que a Síria era um império muito grande. E Judá era um reizinho pequenininho. Ele humanamente não tinha poder nenhum para lutar com o rei da Síria. Mas através de Deus ele pôde lutar e vencer. Se nós formos ler a história dele, nós vamos observar que ele orou, o profeta Isaías orou ao Senhor, e o Senhor enviou um anjo, não foi muito não, um anjo, matou 80.000 soldados, de uma vez. Depois o rei foi embora, os próprios filhos dele mataram ele, né? Aí um outro foi reinar no seu lugar. Então nós observamos que Deus, ele entra em ação. Ele é um Deus que guerreia as nossas guerras. Ele pleiteia a nossa causa. Ele está a nosso favor. Agora, para isso, meu irmão, nós temos que levantar. Nós temos que usar a palavra. Lá no Salmo 103, versículo 20, fala que tem anjos poderosos, e fala assim: louvai o Senhor, anjos magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Esses anjos são poderosíssimos, são magníficos em poder. Eles estão sempre prontos para ouvir a voz da palavra de Deus e entrar em prática. Mas como ouvir a voz da palavra? A palavra de Deus, ela é escrita aqui, ela não tem voz. Nós somos os responsáveis para dar voz a essa palavra, como afirma o Salmo 103, versículo 20. Quando nós damos voz a essa palavra, esse anjo magnífico em poder entra em ação. Mas se estiver acontecendo um mal na nossa vida, nós ficamos olhando, como por exemplo Ezequias ficou e outros mais, não se preocupando com aquilo, ou lamentando somente, murmurando ou chorando, não vai acontecer nada. Deus não tem pena de quem chora. Deus não é carne, ele não tem pena de ninguém. Ele tem compaixão, ele tem amor, mas pena não. A pessoa está chorando, a palavra está ali, exerce a palavra que o anjo entra em ação, amém? Então nós temos que exercer. Se aquele mal tiver na nossa vida, nós ficar simplesmente orando ou murmurando, ele vai continuar. Mas se nós não levantar e usar a palavra de Deus e chamar o mal pelo nome, que todo mal tem o nome, e mandar embora em nome de Jesus pela fé, aquele anjo entra em ação. É os mesmos anjos que trabalharam no ministério de Jesus. É um anjo poderosíssimo. É os mesmos anjos que trabalhou na ressurreição de Lázaro, da filho da viúva de Naim, que curou leproso, e vai por aí fora, curou cego de nascença. É os mesmos anjos. Eles estão aí, o poder de Deus em ação. Nós somos salvos pela graça, meu irmão, e nós temos a graça de Deus a nosso favor. A graça chama-se favor imerecido ou
poder de Deus a nosso favor. Se nós usarmos essa graça para fazer a obra de Deus, nós vamos fazer obra magnífica, que o mundo vai ficar impactado com essa palavra. Que Deus entre em ação, Ele é poderoso para fazer a obra, amém?